Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e todas, presidente, colegas deputados, deputadas. Parabenizar aqui os convidados, servidores aqui dessa comissão. Primeiro, presidente, que está claro que esse debate sobre a reforma administrativa, se ele não pode ser interrompido de imediato e a reforma arquivada, rejeitada, que pelo menos a gente tenha mais tempo de reflexão, de discutir mais temas, alongando esse debate, porque é necessário, no momento de tanta agitação política no país, não dá para a gente aprofundar um debate como esse, que é estrutural, mexendo com o serviço público brasileiro. Não trata tão somente de uma concepção, mais do que isso, porque será um novo regime do serviço público a ser instalado, implementado no país, que vai afetar diretamente todo e toda brasileiro e brasileira, afetando justamente o cidadão e a cidadã, beneficiários aí do serviço público. Beneficiários no sentido do direito que possuem. Olha, nesse tema também aquilo que afeta os militares, que sejam militares, vamos dizer, os GCMs, Forças Armadas, militares das PMs, importante que os representantes que aqui falaram, muitos aqui fazendo também, tecendo comentários críticos, ponderações sobre a reforma, falando dos seus direitos e da importância da função que exerce. Importante que os demais colegas dessas categorias que acompanharam esse debate e viram os seus representantes falaram, que tenham a clareza de que essa reforma é uma reforma proposta pelo presidente Bolsonaro. Então, aqueles que criticam, mas que porventura querem ir para a rua no dia 7 defender o presidente, ou mais do que isso, atacar outras instituições, é uma contradição imensa. E é importante que tenham claro também, em política não há coincidência. Há uma razão de ser dessa proposta estar aqui. E a razão é o presidente Bolsonaro, é o ministro Paulo Guedes e todos aqueles que apoiam esse governo que querem implementar um modelo de Estado mínimo, de Estado fraco, de poucos direitos aos trabalhadores e às trabalhadoras da iniciativa privada, bem como também os servidores públicos, e também minar o direito da população em geral. Eu hoje, presidente, olha só, quero fazer aqui uma pequena reflexão. Falou aqui um representante da GCM. Eu participo de um grupo de corredores na cidade de Guarulhos, e ali tem um GCM. Desce o sarrafo em nós do PT. Defende um Bolsonaro na veia. Hoje ele solta no grupo uma manifestação de um abaixo-assinado pedindo apoio para que um decreto do presidente Bolsonaro, que trata da educação de pessoas com deficiência, seja derrubado. E eu, por ironia do destino, falei, conte conosco. Aliás, saiba que toda a bancada do PT apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar aquele decreto. Olha só a contradição. Estou fazendo essa pequena passagem para dizer aqui também sobre a reforma administrativa. Então, aqueles que porventura apoiam o governo, que estão pensando em se manifestar, lembrem que essa proposta é do presidente. Alguns falaram aqui sobre previdência pública. Lembrem-se que quem aprovou foi o governo Bolsonaro, com o aval dessa casa. Não há coincidência, mais uma vez, repito. Tem um porquê. E não adianta o presidente fingir que não é com ele, porque é com ele. Não adianta alguns falar, mas por que vocês criticam ele? Olha, simples, porque ele é o presidente. Porque ele é o presidente, ele tem a responsabilidade. Os senhores que são representantes públicos, porventura, estão numa função, se cometerem determinado ato, serão responsabilizados por ele. Aliás, queria aqui, nesse sentido, parabenizar a iniciativa do governador de São Paulo, que foi rápido, pronto. Acho que é um debate que nós temos que fazer, até onde vai o direito à manifestação política dos militares. Eu sou filho de militar, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Mas que puniu ali, porque um servidor na ativa, usando o nome da instituição, acho que esse é o principal questão, não é só uma manifestação individual,
para convocar para atos antidemocráticos. Acho que isso é importante, porque há uma tentativa de uma escalada, de um reforço, de um estímulo, de uma mobilização, para ver até onde vai. Se o presidente não é maluco, apesar de alguns acharem, mas ele está tentando mobilizar alguns malucos para ver se os malucos rompem a corda. Portanto, vocês saberem disso. Ele não vai romper, mas ele vai estimular que outros se rompam. Portanto, não há maluco nessa história também. Tudo há uma razão bem clara de ser. Agora, presidente, nós já tivemos outras mudanças. Acho que o debate sobre as Forças Armadas, as demais forças policiais, forças de segurança, nós temos que fazer com maior profundidade nessa casa. Muita profundidade. Nós temos aqui no governo federal uma participação imensa de militares da ativa ocupando cargos civis. Sem dúvida alguma haverá uma contaminação política. É natural, isso é do ser humano, não é porque ele é militar que ele vai começar a defender o governo porque ele faz parte do governo. É natural, assim seria qualquer outro setor. Mas ele detém um poder como força de segurança, o uso da arma, o uso da força em nome do Estado, muito grande. Portanto, isso tem que separar. Há uma proposta da bancada do PT de alteração nesse sentido. Verdade que tem uma PEC também da deputada Perpétua, ela mexe no artigo 37, mas nós alteramos aqui o 142, parágrafo 3º da Constituição, que na verdade é o cerne do problema, que é do problema. Eu acho que nós temos que fazer esse debate aqui e, por que não, avançarmos nessa emenda. Nós temos que separar essas funções. Temos que aprofundar, em algum momento, também a participação das outras forças nos diferentes governos. Nós temos que defender os direitos dos servidores da segurança pública, sem dúvida alguma. Precisam ser valorizados, com melhor remuneração, com melhores equipamentos, mas cada um no seu quadrado, cada um cumprindo a sua missão. Nós não podemos misturar. Isso nós defendemos. Defendemos da mesma maneira, o deputado Rogério, não só que as forças de segurança sejam serviços essenciais, carreiras de Estado, mas entendemos que outras carreiras são importantes. Sem dúvida alguma, os profissionais da saúde têm uma importância imensa para o país. Sem dúvida alguma, os profissionais da educação, professores, demais educadores, demais servidores, têm uma importância imensa em qualquer país civilizado. Se é o país do Talibã, aí não. Aí é outra história. Qualquer país civilizado, a educação terá um valor. Por isso, esses demais profissionais também têm que estar como carreira essencial. E aí, servidor, servidora das diferentes carreiras, não está na hora de cada um defender simplesmente o seu lado. O que está em jogo aqui é o serviço público, é um modelo de Estado, é acabar com o concurso público, é facilitar a demissão, inclusive dos atuais, não importando a carreira, não importando a função. Que fala em mérito, querem acabar com o concurso público. Mais do que isso, querem tornar um Estado refém da iniciativa privada. Olha só a contradição. E esse debate também não fizemos com profundidade, deputado Rui Falcão. É um Estado subsidiário à iniciativa privada. Hoje, os interesses financeiros e grandes grupos econômicos já prevalecem. Sem uma alteração na Constituição como essa. Imagine após. Desculpa, acabou com o serviço público. Quem vai mandar são os donos do dinheiro, são as diferentes OS, diferentes empresas, que vão sim, aí dizer o seguinte, aí o Estado entra justamente onde na lógica da iniciativa privada, para eles não dá lucro. Aí o Estado vai levar a sua mão, o seu serviço, o seu poder, o recurso público, mas onde a iniciativa privada acha que é bom para ela, Estado, fique de lado, que aqui eu atuo. É o dinheiro daquele povo que eu quero sugar. Vai sugar para outras finalidades e não para o serviço público. O que vai lá na frente comprometer a própria remuneração do servidor. Não tenho dúvida disso. Por isso que toda hora é uma tal de achatar. Por isso que eles querem não só achatar a todo momento o serviço público, o salário, ao mesmo tempo diminuir direitos, ao mesmo tempo diminuir a previdência, porque a lógica deles é diminuir, facilitando a demissão, porque eles querem contratar iniciativa privada. Não há coincidência, senhoras e senhores, está tudo interligado. Uma coisa interligada à outra. Então essa é a lógica que está prevalecendo nessa proposta. Ela talvez seja o marco final, ou um dos últimos, para qual
para que o Bolsonaro serve ainda, para essa turma. É terminar com esse projeto. Porque esse é o desfecho final. É justamente isso que eles querem. Depois, se ele vai cair, não vai cair, se vai perdurar moribundo até o final do mandato, aí para eles não importa. O importante é o objetivo final. É isso que interessa para eles. Já foi a privatização, já foi a Previdência, já foi Banco Central, já foi um monte de coisa, né? Correio, Eletrobras, mas agora é o desfecho final. É a terra dos índios, é o desfecho final, que é a reconfiguração do modelo de Estado, a reconfiguração do serviço público, a fragilidade do servidor, para que ele esteja submetido, submisso, fragilizado diante de qualquer prefeito de plantão, diante de qualquer governador de plantão, diante de qualquer presidente de plantão, sejam eles de qualquer coloração política, cujas finalidades podem ser deturpadas durante o mandato e os interesses privados, financeiros ou familiares, como no governo atual, prevaleceres diante dos interesses públicos. Obrigado, deputado.